É isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos colocar a capa da Revista Oeste, que já está pronta. É claro, trata do tema que o Brasil e o mundo assistem aí desde o dia 7 de outubro, mas com uma visão, né, um pouco mais política, trazendo aqui para dentro das nossas fronteiras. Por isso o título, Do Lado da Barbárie. O governo brasileiro não repudiou com a necessária firmeza a selvageria e o horror dos ataques a Israel cometidos pelos terroristas do Hamas, os mais brutais desde a destruição das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Essa é uma edição, eu diria, histórica, né? É um compilado também de tudo que foi divulgado pela imprensa, traz também uma crítica à forma como as redações aqui no Brasil, a imprensa tradicional, como a gente diz, a velha mídia, trata desse caso, dessa barbárie, porque é isso, né? Há uma semana praticamente, o mundo assiste num misto de dor, de indignação, de angústia, essas cenas, centenas, porque com o advento das redes sociais elas se replicam, elas vão aparecendo, inclusive a gente é obrigado a ver aquilo que certamente não gostaria sequer de ter acesso, porque as imagens são justamente da barbárie, do avanço da barbárie contra a civilização. É difícil descrevê-las, essas cenas. Nós temos centenas de civis mortos, a sangue frio, fuzilados, alguns que estavam numa festa de música eletrônica, entre eles 2 brasileiros de 24 anos. Tivemos casos de bebês degolados, crianças queimadas, mulheres estupradas, jovens estupradas na frente das famílias, dos pais, dos amigos e um número ainda desconhecido de pessoas reféns que foram levadas para a faixa de Gaza, esse território estreito de 40 quilômetros por 12, hiperpopuloso, mais de 2 milhões de habitantes, de pessoas vivem ali, muito pobre e dominado desde 2007 por um grupo terrorista. Aqui nós vamos usar e temos usado desde o primeiro momento o termo porque as coisas são o que elas são. Por que eu estou fazendo este preâmbulo inicialmente aqui, né, na abertura do programa? Porque não se trata, em momento nenhum, de uma situação que permite o uso do mas, da conjunção adversativa, de qualquer atenuante. Nós estamos falando de algo onde não há equidade. É impossível colocar Israel, que foi alvo de uma tragédia, e o Hamas no mesmo piso. A causa palestina e o debate justo, honesto e legítimo está sendo utilizada como uma cortina por quem passa pano para um grupo terrorista. É disso que se trata e assim será tratado neste programa. A causa palestina tem todo o respeito deste programa, mas ela está sendo utilizada pela esquerda brasileira, seja a esquerda brasileira no Congresso Nacional, nos partidos políticos, no governo, no Itamaraty, na assessoria especial da presidência, na figura do senhor Celso Amorim, por ministros que receberam apoiador do Hamas. Trataremos disso e também nas redações. Nós aqui não vamos tratar desta forma. Então eu acho que as coisas estão muito bem colocadas a partir de agora para que a gente possa iniciar um debate sério, não tão leve, evidentemente. E aí eu queria abrir com a Cris Grêmio lá de Curitiba. Cris, vamos jogar a luz então no lado político inicialmente, que é o que a nossa capa traz, né? A forma como este governo não consegue repudiar, não consegue pronunciar Hamas, não consegue falar em terrorismo. Na verdade, tem alguns integrantes, ou talvez não do governo, mas apoiadores, né, como figura aí que tenta ser, que está se lançando como pré-candidato a prefeito de São Paulo e seu partido e aliados do seu partido, extrema esquerda, que não só pronunciam o Hamas, como pronunciam Viva o Hamas.
em eventos públicos chamados por eles e por outros partidos de esquerda, de extrema esquerda. Estou falando do PSOL, do PCB, do PCdoB, nós mostramos isso no Oeste Sem Filtro ontem, e mostraremos quantas vezes for necessário, que eles chamaram, junto com a juventude do PT, junto com o DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Brasília, uma universidade pública, chamando um evento em apoio ao Hamas, no mesmo dia, na mesma semana em que o Hamas, de forma bárbara, sequestrou civis, matou crianças na frente de seus pais, estuprou mulheres, filmou, jogou para o mundo inteiro assistir essa barbárie, cuspiu em cima dos corpos, fizeram xixi em cima dos corpos, chutaram as cabeças, corpos nus de pessoas violentadas, de pessoas barbaramente assassinadas. Assassinaram brasileiros, e brasileiros da extrema esquerda estavam convocando ato público para gritar viva o Hamas. Então, é uma coisa tão abjeta, tão pesada, tão difícil de comentar, assim como é difícil de ver os vídeos, mas a gente precisa falar disso para escancarar mesmo. Se eles estão fazendo questão de divulgar que são bárbaros e querem falar isso para o mundo inteiro, não é possível a gente tolerar quem quer que seja defendendo esse grupo. E detalhe, que eu disse ontem no Oeste Sem Filtro, faço questão de repetir aqui quantas vezes for necessária. Os palestinos são vítimas do Hamas. O Hamas deu um golpe de Estado e está governando de forma totalitária, tirânica e violenta, empobrecendo a população e subjugando, e pior, obrigando civis a colocarem seus filhos como escudo humano para desafiar o exército de Israel, que obviamente está defendendo seu país, tem que defender seu país. Convocou 300 mil homens para saírem de suas casas e todos atenderam prontamente para irem defender o país. 300 mil homens para Israel é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, é um absurdo quando dizem Israel está atacando, Israel começa a guerra, viva o Hamas, viva a Palestina, ato em defesa da Palestina. Teve evento dentro de universidade particular também, estou falando da PUC do Rio, comentamos isso no Oeste Sem Filtro também ontem, professor gritando contra estudante que se identificou como judia e exigia, numa aula ali em que estavam defendendo a Palestina, que se posicionassem a favor de Israel, se não por Israel, pelo menos pelos brasileiros que foram mortos em Israel e pelos brasileiros que continuam sequestrados, sofrendo sabe-se lá qual tipo de tortura na mão desses bandidos, criminosos, assassinos, terroristas. Isso a gente precisa dizer com todas as letras. Então é pesado, Silvio, mas é importante a gente ter noção exatamente de quem são os terroristas e os defensores de terroristas. Aqui no Brasil a gente sabe que eles adoram bandido, mas além de adoradores de bandido, eles são defensores de terroristas. Não dá para tolerar, simplesmente isso. Perfeito. Fabi, passando a bola para você, então, vou usar o próprio verbo. O que tem de gente passando pano é impressionante. Mas se tem algo que essa tragédia está revelando, é a face da esquerda brasileira. O mau caratismo, né? Vamos falar assim, porque, primeiro, a mídia brasileira, ela deveria partir do prisma aí, do olhar do direito brasileiro. E o direito brasileiro é uma junção, né, de valores morais que são, sim, de origem grega, romana e judaico-cristã. Então, a gente teria, né, que abordar esse tema. Eu não sei qual a dificuldade da mídia colocar o termo corretamente. É terrorismo, inclusive definido pela própria lei brasileira. Se você pegar aqueles atos, né, que são frios do grupo específico do Hamas, você vai encontrar terrorismo. Em relação ao que tentam colocar, que não é uma verdade, né, porque qualquer narrativa que se coloca na tentativa de dizer que este grupo é um grupo terrorista e ponto final, já vem a narrativa que se confunde com o próprio povo da Palestina que você disse, Silvio. E aí, para isso, eu tenho um bom exemplo que eu realmente não sabia, eu descobri pesquisando para poder falar a respeito do que está acontecendo. A gente sabe que tem aquela fronteira de Gaza com a fronteira de Israel. E essa fronteira inteirinha é murada. E aí fica a pergunta, as pessoas em casa já sabiam que aquela fronteira do Egito
com Gaza também tem muro? Porque eu, por exemplo, não sabia. Fiquei sabendo agora, né, que precisou utilizar essa fronteira e que estão tentando tirar os brasileiros, inclusive, que estão na faixa de Gaza. E aí eu descobri que, inclusive, é muito mais fortificado. E por que eu estou falando isso? Porque tem um grande problema aí, né? Porque quando querem sair com a narrativa e falar, vocês estão falando porque é povo muçulmano, não tem nada a ver. Veja, o Egito também, a maioria é muçulmana. E Gaza também. Agora, por que o Egito não quer a fronteira aberta? Tem a ver com esses povos de origem, né, muçulmana? Ou tem a ver com o povo da Palestina? Não. Eles não querem terrorista. Eles não querem que o Hamas entre. Inclusive, agora, nas negociações que os Estados Unidos está tentando fazer para tirar os americanos que estão, né, em território de Gaza, eles estão forçando demais essa questão por essa fronteira e o Egito está dizendo, só se vocês garantirem que vai ser super controlado para não passar, não é palestino, eles estão até pretendendo liberar 2.000 palestinos por dia, mas eles estão muito preocupados e com toda a razão de que se libere aí o povo que serve o Hamas. E aí são coisas bem diferentes. E na luz do direito brasileiro, eu não entendo porque o Brasil está com dificuldade de condenar veementemente o terrorismo praticado pelo Hamas. Então eu vou repetir a pergunta da Fabi para Flávio Morgenstern. Por que o Brasil, e quando eu falo Brasil, estamos falando do governo Lula, principalmente do Itamaraty, estamos falando do PT, do PSOL, de MST, todos aqueles satélites, inclusive signatários, deputados signatários, não há muito tempo, né, signatários de um documento para não enquadrar o Hamas, conforme o Reino Unido recomendava na classificação de terrorista. Por que toda essa dificuldade? Afinal, depois da democracia relativa, temos o terrorismo relativo? Temos o terrorismo relativo. Silvio, eu vou dar algumas explicações técnicas aqui de uma área que eu conheci muito bem. Pelo menos o que a gente pode olhar, né, numa pesquisa como essa, e eu estou vendo que essa explicação não está na mídia. Ora, vamos lá. Por que o Brasil não está assinando... não está admitindo, né, classificar o Hamas como terrorista? A desculpa dada, você pode colocar lá em qualquer canal da velha e mofada mídia, é de que a ONU não faz isso. Então, por que o Brasil vai fazer uma coisa que a ONU não faz? Ora, tem uma explicação muito clara para a ONU não fazer isso. Quando você tem terras em disputa, tá? Você tem uma necessidade de você definir os acordos, e o acordo aqui não é aquela coisa bonitinha, né, puramente diplomática, não, até acordo de guerra, assim, ó, resultado da guerra, tal, não sei quem, matou quem, vamos lá, o que vai ser decidido. Isso aí precisa ser firmado em acordo. E um acordo, ele precisa de um território livre, então é normal, tá? É normal que a ONU não considere vários grupos que praticam terrorismo abertamente como terroristas, porque eles precisam chamar este pessoal de vez em quando para a mesa, que não é uma mesa de negociações como a gente pensa, né? Mas é falar assim, ó, assina agora essa porcaria aqui, porque a gente precisa definir o resultado de uma guerra. É super normal. Os casos de terrorismo da ONU são casos extremados. A gente vai ter que lembrar de uma cena que, para mim, mostra o nível mais baixo do PT e da esquerda, que foi quando a Dilma, né, abrindo uma cerimônia da ONU, foi lá e falou assim, ora, eu sou contra ter um ataque militar ao Estado Islâmico, eu quero diálogo, nós somos a favor do diálogo. Quer dizer, é gente que não consegue perceber a diferença entre palavras e coisas, e a linguagem diplomática ela é exatamente isso, você sorrir, estende uma mão para ter uma faca nas costas, isso é uma coisa que qualquer diplomata sabe disso muito bem. E a Dilma vai lá na cerimônia da ONU faz isso. Quer dizer, todos os países que foram... todos os líderes dos países que foram falar logo depois, ignoraram a Dilma, né? Como se fosse uma pessoa exótica e a gente sabe muito bem, né? E foram lá, falaram assim, agora a gente precisa fazer isso. Não é o caso único da ONU. A Suíça é um país que adora fazer isso. A Islândia faz isso aí muito bem. A Jordânia é um país com um extenso território ali, e ele é importantíssimo, porque cada um desses conflitos costumam ser resolvidos ali localmente na Jordânia. Ora, coloca um sírio aqui, coloca um israelense aqui, coloca o egípcio aqui, vamos resolver na Jordânia, porque a Jordânia geralmente está lá, meio, não quero saber de nada, justamente por isso. É importante termos lugares neutros. Agora, o Brasil, ele pode muito bem
ter uma posição, como diz a nossa capa aqui, né, do Silvio Navarro, ter uma posição que é dizer, ora, o Hamas ele pratica terrorismo porque ele não faz a guerra aberta. Ele faz atentados contra a população civil. Ele vai lá atacar gente que não tem arma. Ele quer matar. Ele faz estupros em massa. Ele coloca crianças em gaiolas. Ele degolou bebês. E aí aparece nosso Celso Amorim dizendo que elogia, né, o Hamas pelo seu lado diplomático. Faz um livro, faz o prefácio de um livro que enaltece, né, toda essa preponderância do Hamas. Ele, nas suas memórias, ele tem um livro chamado, né, Doha, Ramallah, que é como os árabes se referem à Palestina, né, um livro de memórias que ele está lá mostrando qualquer preponderância do Brasil na região, que é simplesmente puxar saco dos piores países possíveis. E no final das contas, todos esses países eles estão fazendo uma coisa chamada limpeza étnica. Quando você fala existe uma causa palestina, esse é o tema do meu artigo aqui na Revista Oeste nessa edição, vocês podem assinar aqui que amanhã vocês vão ver. Quando você fala em causa palestina, você tem que separar muito bem, porque muitas dessas pessoas, muitos desses governos, inclusive o Hamas, ele fala assim, olha, nós queremos uma causa que é abrir a porta e não ver nenhum judeu aqui. E a gente sabe, né? Se você perguntar para essas pessoas, deputados de esquerda, Érica Cocai, Thalíria Peroni e toda essa turma aí, o que eles vão fazer com essa causa palestina? O que eles vão fazer com esses judeus? A resposta vai ser um pouco incômoda.